Seja Deus. Vamos para a palavra. Isaías capítulo 58. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos cure, liberte, nos salva, que o Senhor nos dê a vitória nessa palavra. Amém? Clame em alta voz, clame em alta voz, não te detenhas, olha aí que maravilha, levanta tua voz como a trombeta, Isaías 58 é a palavra, e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Quem é que quer anunciar a transgressão do povo? Em ninguém. Hoje as pessoas não querem anunciar a transgressão, hoje as pessoas só querem anunciar a cura, a libertação, a prosperidade, mas a transgressão o povo não quer anunciar mais, não é verdade? Porque vai esvaziar o templo, porque vai esvaziar a live, porque vai esvaziar a vigília, e as pessoas não querem mais anunciar a transgressão. Mas aqui o Senhor está falando, olha aqui o que ele veio falar nessa mensagem. Clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó, os seus pecados. Anunciar o pecado dos outros, hein? Ai, vão dizer assim, tá me julgando. Ah, tá me julgando, não é verdade? Que é assim que o povo fala? Oh, Jesus amado, mas o Senhor está dizendo, anuncia a transgressão, anuncia através da palavra aquilo que é certo, aquilo que é errado. Não podemos deixar de anunciar as transgressões, não podemos deixar de anunciar a palavra de Deus que mostra o que é transgressão, o que é pecado, o que não agrada a Deus, aquilo que nos condena e aquilo que nos dá a vida eterna. E aqui fala o quê? Dizendo porque, aí ele pega e fala, todavia, me procuram cada dia, preste atenção, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Interessante que ele está falando aqui de um povo que se chega a ele, que busca ele, que apresenta jejum a ele e que Deus não atenta para o jejum. Ele diz aqui, estamos em Isaías 58. Clame em alta voz e não te detenhas. Levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente levante a nossa voz e anuncie os pecados. Que pecados? Os pecados é aquilo que não agrada a Deus. E hoje as pessoas não querem anunciar pecado. Hoje as pessoas querem revelar aquilo que você quer ouvir. Hoje as pessoas querem orar por cura. Hoje as pessoas querem falar da cura. Hoje as pessoas querem falar da prosperidade, mas não quer falar das transgressões. E esse povo, olha aqui o que ele estava fazendo. Todavia me procuram cada dia. Todo dia a gente procura Deus, não é verdade? Você procura Deus no teu quarto, você procura Deus no teu particular. Você procura Deus na vigília, você procura Deus no templo. E ele estava dizendo aqui, todavia me procuram cada dia. Tomo prazer em saber os meus caminhos. Tem até prazer quando está no templo, quando está na vigília, quando está aqui. E ele diz mais, e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça. É um povo que quer a justiça, tem prazer em se chegar a Deus. E nós temos prazer em nos chegar a Deus. Mas olha aqui o que ele fala. Dizendo, por que jejuamos? Por que oramos, né? Por que jejuamos? Por que oramos? Nós e tu não atentas para isso? Ele faz uma pergunta. Então, você que tem orado, você que tem jejuado, você pode estar dizendo para Deus, Deus, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não olha para isso? Eu estou orando, eu estou jejuando, e ele vem, pega e responde aqui, ó. Por que afligimos as nossas almas? Não é verdade? Você chora para Deus, você fecha a porta do teu quarto, derrama teu coração para Deus, derrama tua alma para Deus, jejua para Deus, louva para Deus, faz propósito, faz campanha, cada qual com seus costumes, né, que aprenderam.
E aqui, que leva a Deus, né? Que leva a buscar ali a tua fé, a tua bênção, a tua vitória, a resposta que vem de Deus. Eu vejo que muitas pessoas condenam os outros porque fazem propósito, porque fazem campanha, porque fazem jejum, porque buscam a Deus da maneira que foram ensinados, mas não estão buscando a Deus. Por que está errado, gente? Então, as pessoas elas querem pregar contra as pessoas que estão na fé. Não prega contra as pessoas que estão na fé. Prega a verdade, prega a palavra de Deus, fala da palavra de Deus, fala das transgressões, mas fica falando de um povo que está lá na sua fé, não é verdade? Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossas almas e tu não o sabes? Ele pergunta. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Então tem pessoas que jejuam para suas vontades, para o seu contentamento, para aquilo que estão pedindo para a sua vida. É isso aqui que ele está falando, presta bem atenção. Por que Deus não estava respondendo o jejum deles? Porque eles estavam jejuando para a vontade deles ser feita. É isso que o Senhor está falando, né? E hoje a gente vê, né, um povo pregando contra o povo de Deus. Não estão pregando a verdade. Se você aprendeu de um jeito lá com teu pastor, não significa que o outro pastor ensinou errado. Por quê? Porque eles estão ensinando somente um caminho. Que caminho? O caminho que leva a Cristo. O caminho da verdade é a vida, gente. Então tem gente que está pregando contra pessoas que levam a verdade. E tem gente pregando, louvado seja Deus, contra as pessoas que estão no caminho da verdade e da vida. Vão ganhar vidas para Jesus, louvado seja Deus. Vão ganhar vidas que estão fora do caminho. Não fica tirar a vida de que estão no caminho, não, louvado seja Deus. A palavra de Deus é muito clara. Aquele que prega contra a palavra é boca de Satanás, porque Satanás o Espírito Santo levou Jesus ao deserto e Satanás foi rebater palavra com Jesus. Louvado seja Deus e agradecido. Então, Satanás é que rebate a palavra. Pregamos a verdade, pregamos a palavra para ganhar vidas para Jesus, para trazer as vidas que estão nas trevas para a luz. Louvado seja Deus. E ele pega e continua aqui. Eis que no dia em que jejuais, achai os vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que, para contendas, pessoas que jejuam, gente, e vivem fazendo contenda com os outros. É isso aqui que o Senhor está falando. Por que ele não responde o jejum de alguém? Por que ele não responde a oração de alguém? Porque você está orando para fazer contenda com os outros. Porque você está jejuando, mas é para fazer contenda com os outros. Você está jejuando, mas está fazendo contenda com os outros. Está fazendo guerra com os outros. Está fazendo guerra com a tua família. Está fazendo guerra com teus amigos do trabalho. Está fazendo guerra com teu marido. Tu apresenta jejum pelo teu marido, depois tu vai fazer guerra com ele. Aí Jesus não recebe teu jejum. Tá entendendo? Tu estás jejuando pelos teus filhos, tu vai fazer guerra com teus filhos. Aí o Senhor não recebe teu jejum. Porque tu estás jejuando pela libertação do teu filho. Tu estás jejuando pela libertação do teu esposo, da tua esposa. E aí depois tu vai fazer guerra com a pessoa. Então o Senhor não recebe esse jejum. Porque ele não recebe jejum que é feito para o quê? Para fazer contenda. Não é para fazer contenda. E ele vai estar ensinando a gente aqui. Tá entendendo? Eis que em dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requerereis do vosso trabalho. Eis que para contendas e debates, tá vendo? Tem muita gente que jejua para debater palavra, para debater contra o outro. Está jejuando, mas vai fazer jejum e vai debater contra os outros. Vai debater contra os filhos, vai debater contra o marido, vai debater contra a esposa. E Jesus não recebe esse jejum. Ah, tá entendendo? Jejua, fica em silêncio e deixa Deus falar por você. Jejua e deixa Deus fazer a obra. Jejua, deixa Deus pelejar. Tá em jejum, não vai fazer guerra com teu marido. Tu tá em jejum, tu tá jejuando por ele. Então deixa, quem vai fazer é Deus. Não é pela tua força, não é pela nossa força.
Não é pela tua língua que tu vai lá ganhar o teu marido, mas é pelo teu testemunho. Louvado seja Deus e agradecido. E ele te pega e vai ensinando. Esse ensinamento aqui é muito maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa, né, gente? E ele diz aqui: eis que para contendas e debates, jejuais, e para dardes punhadas de empenhamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz ao alto. Presta atenção, nós temos que jejuar para que a Deus escute a nossa voz. Nós temos que jejuar para que Deus responda às nossas orações. Você não tem que jejuar para fazer contenda com teu filho, contenda com teu esposo, contenda com teu vizinho. Não, a gente tem que jejuar para que Deus ouça nossas orações, para que Ele receba o nosso jejum e venha agir. Então, muitos não conseguem a resposta das suas orações porque vão fazer guerra com os outros, porque vão fazer contenda com os outros, e nós não podemos. Não é pela nossa força, mas é pela força do Senhor. E ele pega e continua aqui, ó. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo do si o saco e cinza? Ele pergunta. Chamarias tu a isto jejum? E dia aprazível ao Senhor? Ele também pergunta. Porventura não é este o jejum que escolhi? Olha o jejum que ele escolheu. Que solte as ligaduras da impiedade. É para isso que nós temos que jejuar. Não é para fazer contenta, mas para que o Senhor solte as ligaduras da impiedade. Para que o Senhor solte a tua vida da impiedade, a nossa vida da impiedade, os nossos filhos, a nossa família. É para isso que nós temos que jejuar. E preste atenção, que desfaça as ataduras do jugo, né? Esse jugo das drogas, esse jugo do álcool, esse jugo do adultério, esse jugo da prostituição, esse jugo do mundo. É para isso que nós temos que jejuar. Não é para fazer contenda com teu filho, com tua esposa, com teu esposo, com teus vizinhos, mas para que vidas sejam libertas desse jugo. E ele pega e fala mais. Ele fala mais, e que deixe livre os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Você está orando, está jejuando, o faminto está precisando de pão, tu não reparte. Quebrou teu jejum. Deus não vai receber teu jejum. Porque tu está jejuando, aí chega alguém necessitado perto de você, tu não ajuda esse necessitado. Deus não vai ouvir o teu jejum. Por quê? Porque tu quer a misericórdia para tua família e tu não quer a misericórdia para os outros. Não é verdade? Tu quer que Deus liberte teu filho, mas tu não tem misericórdia do filho dos outros. Tá entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. Então ele diz, porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, cubras e não te escondas a tua carne? Gente, é simplesmente assim. Jejue. Tu quer o bem para tua família, mas faça o bem. Muitas das vezes tu está jejuando, mas tu não faz o bem para ninguém. Aí Deus não recebe o jejum. Muitas vezes tu está orando, mas tu não faz o bem para ninguém. É aquele venha somente o teu reino, o teu reino, o teu reino, né? Faça somente a tua vontade, mas tu não faz a vontade de Deus. Mas tu não é por reino de Deus, mas para o teu reino, é para a tua vontade. Louvado seja Deus. E ele vai e diz, então, e ele diz, ajudando os pobres, ajudando os pobres na sua necessidade, o que acontece? E vindo no cubras e não te esconda da tua carne, então olha o que acontece. Quando você ajuda uma pessoa, quando você tem amor, quando você tem misericórdia por aqueles que precisam, olha o que acontece. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que maravilha! Então clamarás e o Senhor te responderá.
Quando você ajuda o necessitado, quando você tem misericórdia dos outros, você vai orar, você vai jejuar e Deus vai te responder. Olha que maravilha, né, gente? Olha, é muito maravilhoso as coisas de Deus. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Às vezes tu tá sacrificando no jejum, sacrificando, orando a noite toda, mas quando é para te ter misericórdia de alguém, para te ajudar alguém, tu não ajuda. Então é melhor ajudar alguém do que tu passar, fazer esse sacrifício. E ele diz aqui, se nós fizermos isso, o que vai acontecer? Então tu vai orar, tu vai clamar e o Senhor te responderá. Olha só, tão fácil, né? Mas os seres humanos complicam tudo. Os seres humanos querem passar a noite orando. Os seres humanos querem passar a noite, o dia jejuando. Louvado seja Deus. E o que acontece? E muitas das vezes não alcançam suas graças. Por quê? Porque não tem misericórdia dos outros. Porque não ajuda os outros. Porque não faz jejum para quê? Para que rompa as ligaduras, para que se quebrem o jugo da impiedade. E é para isso que nós temos que jejuar. Mas nós temos que também o quê? Ajudar os necessitados, ajudar aquele que precisa de ajuda. E aí o que vai acontecer? Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. Tem tanta gente aflita que você não dá ouvido. Tem tanta gente aflita querendo que você as escute, mas você não tem tempo para escutar, você não dá atenção para aquela pessoa. Mas quando você dá atenção para uma pessoa que está aflita, olha só o que acontece. A tua luz nascerá nas trevas. Olha só. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o dia. Olha que maravilha. Tá entendendo? Olha só, as pessoas procuram fazer as coisas mais difíceis. Passar a noite toda orando. Não precisa passar a noite toda orando. Eu nunca disse para você que você tem que orar a noite toda. Eu digo o que Jesus disse, que nós devemos orar pelo menos 1 hora, não é verdade? Mas não a noite toda, não o dia todo, né? Louvado seja Deus e agradecido. Porque se tu ora a noite toda, se tu ora o dia todo, mas tu não tem misericórdia dos outros, Deus não vai ouvir a oração. Tá entendendo? Tem pessoas que jejuam o dia todo, não sei quantos dias, mas não tem misericórdia de ninguém. E estão lá em jejum de tolo. Estão lá orando tolamente. Tá entendendo, gente? O Senhor nos ensina, Ele nos ensina. E Ele fala aqui, ó, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Olha só, quantas pessoas estão em lugares secos? Quantas pessoas estão no deserto, mas o Senhor tem fartado a tua alma, mas o Senhor tem te sustentado, o Senhor não tem deixado você morrer nesse deserto, o Senhor não tem deixado você morrer na fé. Louvado seja Deus, engrandecido. Parece, você se sente sozinho nesse deserto, mas o Senhor tem te fartado, Ele tem te preenchido, Ele tem te sustentado. Louvado seja Deus, Ele tem te dado vida nesse deserto. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Por quê? Porque você tem misericórdia dos outros. Por quê? Porque você reparte com os outros. Por quê? Porque você tem amor pelos outros. Por quê? Porque você quer para os outros aquilo que você quer para você. E ele diz mais. Então, e se abrirás a tua alma faminta e fartarás a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Então, esse momento aí que tu. Olha só, gente, Deus é maravilhoso, né? Esse momento aí que tu tá sentindo, dizendo, Senhor, é só escuridão. Aí, para o Senhor, é como a luz do meio-dia, essa escuridão que você está enxergando. Olha só, gente. Por isso que a gente tem que estudar a palavra, por isso que a gente tem que ter
intimidade com o Espírito Santo. É por isso que nós temos que buscar a Deus, é por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo para que ele nos ensine. Então tem momento na tua vida, se você é essa pessoa que ajuda o próximo, se você é essa pessoa que quer o bem do próximo, se você é essa pessoa que tem misericórdia com o próximo, até nem ora muito, até não jejua muito, louvado seja Deus e agradecido, mas está vivendo uma escuridão no deserto, mas o Senhor está dizendo aqui que a tua escuridão é como a luz do meio-dia. Esse teu momento difícil que você está passando é como a luz do meio-dia. Se você tem procurado ajudar o próximo, se você tem procurado ajudar o faminto, ajudar o necessitado, se você tem procurado repartir o pão, se você tem procurado, louvado seja Deus, a cumprir o mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, desejar para os outros aquilo que você deseja, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Então é isso, você está passando por momentos secos, né? Difícil, mas o Senhor tá dando alimento para a tua alma. O Senhor está sustentando a tua fé. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Deus é maravilhoso, né? Você está passando por esse momento difícil, por esse momento que para você é sequidão, mas o Senhor tá aqui, ó, alimentando a tua alma, está alimentando a minha alma. O Senhor está aqui nos alimentando, louvado seja Deus e agradecido. E Ele pega e diz, e fortificará os teus ossos. Vem renovo, vem vida. O Senhor vai fortificar os teus ossos. Ei, a tua história não acabou agora. A tua história não acaba nesse deserto. A tua história não vai acabar nessa escuridão. Louvado seja Deus engrandecido. Receba aí essa palavra como profecia para a tua vida. A minha história não vai acabar no deserto. A minha história não vai acabar nessa dor. A minha história não vai acabar nessa escuridão. A minha história não vai acabar nessa sequidão. Profetiza para a tua vida, recebe essa profecia para a tua vida, louvada seja Deus, porque ele diz aqui que ele fortificará os teus ossos e serás como um manancial. Olha que maravilha, Deus é maravilhoso. Coloca isso no teu coração. Você está no deserto, você está achando que está na escuridão, mas na verdade tu está na luz do meio-dia. Oh, maravilha, né? Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus engrandecido. E ele diz aqui, e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado. O que é um jardim regado? É um jardim viçoso, é um jardim com vida, é um jardim que floresce, é um jardim que todos verão a beleza do teu jardim. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, né, gente? Meu Deus, esse Deus é perfeito. E tá entendendo? Recebe essa profecia para tua vida. Recebe essa profecia para a tua vida, é profética, está na palavra de Deus. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. A palavra de Deus nunca vai faltar no teu coração. Não vai faltar, louvado seja Deus, agradecido. As palavras de Deus é água viva. Louvado seja Deus. E essa palavra vai fazer você florescer. Essa palavra, louvado seja Deus, está regando o teu jardim. Essa palavra está regando a tua fé. Então ele diz aqui, manancial cujas águas nunca faltam. Lembra lá que ele disse para a mulher no poço de Jacó? Ele disse, beber desta água, nunca faltará esta água, nunca mais terás sede. E aqui ele também diz para o povo que está no deserto, que não faltará água para nós, não faltará a palavra de Deus, não faltará essa água para regar-nos nesse deserto que estamos. E ontem eu estava estudando a palavra, né? O Senhor me mostrou ali que o justo, ele floresce. O justo, ele floresce. Quem é o justo? É aquele que vive na verdade, que fala a verdade, que pratica a verdade. É aquele que entregou sua vida para Jesus. Vive pela verdade, vive pela palavra, vive pela justiça de Cristo. Então tem uma providência para você, louvado seja Deus. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador de veredas para morar.
Tá entendendo? Louvado seja Deus. Se você obedecer a Deus, cuidar do próximo, reparte o pão com o próximo. Você é aquele que está ali vestindo os necessitados. Você é esse que faz esse tipo de jejum, ajuda os necessitados. Você tem essa promessa para a tua vida. Porque tem gente que ora, que jejua, mas que não ajuda os necessitados. Não é verdade? Só pensa em si, só jejua para sua casa, só jejua para suas deleites, para suas vontades. Louvado seja Deus engrandecido, mas não pratica a palavra de Deus. Não ajuda o necessitado, não ajuda o próximo. E o jejum que agrada a Deus é quando você ajuda o próximo, quando você tem misericórdia pelo próximo, quando você tem amor por essas pessoas que precisam, não é verdade? Louvado seja Deus, então essas bênçãos estarão sobre a tua vida, essas bênçãos estarão sobre a nossa vida. Mas quando ele diz aqui, faz o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo antes de o Senhor me resgatar, o meu pai já tinha me ensinado a ajudar os necessitados. O nosso pai e a nossa mãe já tinham colocado isso no nosso coração, para nós ajudar aquele que estava com fome, para nós dividir o pão. Meu pai foi exemplo disso na minha vida, a minha mãe foi exemplo disso na minha vida. Então meus irmãos, as minhas irmãs, o meu irmão, ele tem problema com vício, mas até hoje ele ajuda o necessitado, gente. Até hoje ele reparte o pão com aquele que precisa. Louvado seja Deus, ele dá a roupa dele que ele nem tem, ele dá roupa nova para quem precisa, mesmo ele sendo viciado, tá entendendo? Por quê? Porque os nossos pais ensinou isso. Os nossos pais ensinam isso, louvado seja Deus. Então é esse o jejum que agrada a Deus. Às vezes você jejua o dia todo, mas não tem misericórdia de ninguém, não ajuda ninguém, e Deus não responde o teu jejum. E às vezes você nem jejua, mas sempre você está ajudando alguém. Aí Deus vai, responde teu jejum, responde tua oração. Deus é maravilhoso. Deus sempre nos ensina, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, louvado seja Deus. E essa foi a palavra. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Volte para o caminho, amém? Pai querido e Pai amado, obrigado por essa palavra. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, obedecer a tua palavra. Que nós possamos jejuar, meu Deus, meu Pai, para fazer a tua vontade. Para, Senhor, quebrar julgos, meu Pai. Que nós possamos jejuar, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, ó Deus querido, ajudando os necessitados, ajudando aqueles que precisam, repartindo o pão. Faz a tua vontade, meu Deus, nessa hora. Faz a tua vontade neste dia. Faz a tua vontade e ouve nossas orações, desse que tem procurado. Meu Deus, seguir a tua palavra, viver a tua palavra e que a gente venha florescer nesse deserto. Que nós possamos sempre ser esse jardim regado pelo Senhor. Meu Deus e meu Pai amado, sempre florescendo. O Pai querido e Pai amado, nos livra dos malfeitores, nos livra do sanguinário, nos livra dos violentos. Meu Deus, livra a nossa família, coloca pessoas segundo o teu coração para evangelizar a nossa família, para cuidar da nossa família. Coloca pessoas segundo o teu coração, Senhor, meu Deus, para abençoar a nossa vida. Pai, nesse momento, Senhor, meu Deus, cumpre a tua vontade, a tua palavra, porque agindo, Senhor, quem impedirá? Fortalece cada um que está aqui na fé. Fortalece, Senhor, para que a gente não venha se desviar do teu caminho e venhamos permanecer na tua presença. Pai, nos sustenta. Jesus, o Senhor está voltando. Meu Deus, e a tua palavra é fiel e se cumpre, que o Senhor disse que não vai perder nenhum de nós a qual Deus entregou nas suas mãos, nenhum de nós será perdido. E a nossa família, Pai, mesmo que possa estar afastado, mesmo que possa estar fraco na fé, mas não irão se perder, porque a tua palavra se cumpre. O Senhor tem compromisso com a tua palavra. Faz a tua vontade, abençoando cada vida nesse domingo e a minha também. E que todo mal saia da nossa vida em nome de Jesus. E que todo mal saia da nossa casa em nome de Jesus. E que a luz do Senhor resplandeça, que o sol
sol da justiça resplandeça na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim, e nos dê a paz, que possamos seguir este domingo, essa semana, com a paz de Cristo no nosso coração. Amém? Fique com Deus.